E hoje eu quero falar de um texto de um profeta extraordinário de Deus, Isaías, no capítulo 61. Acompanhe aí conosco, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Quero falar sobre o Espírito do Senhor. O profeta começa seu texto falando da importância do Espírito do nosso Deus e ele já nos chama a atenção sobre duas coisas importantíssimas: declaração e missão. Ele mostra aqui o que é que Deus pretende para a vida de cada um de nós. E a missão ficou clara aqui, porque não é simplesmente um chamado humano, mas é um envio divino que ele faz de cada um de nós para cumprir a missão de pregar e implantar o reino de Deus nessa terra. Por isso que, para que isso aconteça, o Espírito Santo, ele nos capacita. É Ele quem nos dá todas as ferramentas, tudo aquilo que nós precisamos para executar essa obra. Nós vamos executar com quem? Nesse mesmo versículo, ele coloca quem é o seu público-alvo. Ele fala dos pobres, ele fala dos quebrantados de coração, ele fala dos cativos, ele fala dos presos, ele fala dos tristes, dos enlutados, e todas essas pessoas são pessoas que vivem isso constantemente, essa tristeza nos seus corações por algo que aconteceu no decorrer da sua história. Todos aqueles que estão com seu coração contrito por tanta amargura muitas vezes, ou talvez cativos em emoções antigas como mágoas, maus tratos, feridas, ódio, desejo de vingança. Por isso tem essas duas expressões de estar cativos e estar presos. Eles estão presos dentro de si mesmos, não necessariamente dentro de uma cela, dentro de um presídio, mas essa prisão é uma das piores, que faz com que a tristeza, a desistência os visite muitas vezes, fazendo-os até desejar morrer. É esse público que o Senhor mostra que estão tristes e enlutados, esse luto não necessariamente de um ente querido que partiu, mas é um luto de um relacionamento que acabou, é o luto de uma grande perda financeira, de algo que eles tinham como querido e amado, o seu negócio, a sua empresa, e de repente faliu, quebrou, e essa angústia bate no coração. Todas essas situações, elas só têm uma origem: o coração. A origem que nasce esses sentimentos dentro de nós, o profeta deixa muito claro: o coração. E por isso a ferida é muito grande, porque todos nós temos emoções. O Senhor nos dotou com esta bênção de ter sentimentos, ter emoções, ter empatia até por outras pessoas, e com o decorrer do tempo, com a multiplicação da iniquidade, esse amor tem se esfriado, a indiferença um pelo outro, o descaso pela dor do próximo está muito acentuada nos nossos dias. E o que causou tudo isso? Talvez foi pela própria vida que teve desde a sua infância, um abandono, uma rejeição, uma preferência dentro de casa, uma doação para alguma outra pessoa cuidar da vida do seu filho pequeno, ou talvez uma tentativa de aborto. Pode ter acontecido por causa das consequências do pecado, que o pecado escraviza, maltrata, mata todos os sonhos e os projetos de vida. Talvez essa dor tenha vindo por injustiças sociais, que sofreu no decorrer da história, as perdas que teve por ter sido despedido injustamente, perseguido, maltratado por alguma pessoa, ou até mesmo por escolhas. Nós somos livres para fazer escolhas e muitas vezes não avaliamos as consequências daquilo que nós escolhemos. Aparentemente é tudo bom, é tudo maravilhoso, mas e depois?
E depois? Essa é a parte que nós não paramos para avaliar. Esse depois é que maltrata, é que dói, é que fere, que magoa o coração do ser humano. Por isso que quando o profeta fala desses sentimentos, ele está falando de algo que nasceu dentro de um coração ferido pela vida, pela história, pelo abandono e por todos esses fatores que nós falamos aqui. E nesse momento o coração passa a não ser mais aquele coração bom como antes. É um coração cheio de ressentimentos, com uma sede de vingança terrível, quer se maltratando até porque quer se vingar de outra pessoa. Queridos, esses sentimentos tóxicos, eles necessitam de cura. Eles precisam de uma restauração. É necessário uma ação de Deus para que esse coração seja restaurado na sua área emocional, na sua dignidade até, para que ele possa decidir: eu vou recomeçar. A grande maioria não quer recomeçar, porque recomeço não é você continuar o que deu errado, é você romper com o que deu errado para começar um ciclo novo, uma história nova, nada a ver com o que você já viveu no passado. A dor já foi uma lição suficiente para aprender: eu não posso repetir os mesmos erros, eu não posso estar com as mesmas pessoas, eu não posso fazer as mesmas coisas. Por isso que o recomeço é uma história nova. Você está começando o que você nunca viveu, você está começando o que você nunca viu, você está começando com amizades novas, relacionamentos novos, caminhos novos. Isso é um recomeço. Recomeçar repetindo padrões anteriores não é um recomeço, é uma continuidade de ruínas e de fracasso.